Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós decidimos falar sobre um assunto bem interessante, que é quando eu e a Alice a gente se casou, após algum tempo a gente começou a resolver o assunto do visto, né? Que ela precisa tirar o visto de residência para poder morar aqui legalmente. E foi bastante interessante quando a gente começou a comentar com as pessoas sobre que ela tinha que tirar o visto de residência, que a gente viu que tinha algumas perguntas bem interessantes por parte das pessoas. Eu deixei até anotado aqui no caderno as perguntas, que eram as seguintes: mas ela não ganha cidadania automaticamente por estar casado contigo, né? E outra pergunta era: ué, mesmo casando eu tenho que tirar o visto, né? Então, com essas perguntas, eu comecei a ver que muitas das pessoas não têm a menor ideia, né, do que é um visto, para que serve, do que é cidadania, né, do que é dupla nacionalidade. Né? E você, que está assistindo esse vídeo, né, você sabe o que é um visto? Você sabe quais são os tipos de visto que tem, o que é um visto de residência, o que é um visto de turismo, né? Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou estar explicando tudo isso para vocês. Então, eu deixei separado aqui por termos, né? Primeiramente, vamos analisar o que é nacionalidade, né? Nacionalidade tem a ver com pertencimento de alguém a um país, né? Sendo assim, deve haver vínculos históricos e culturais compartilhados entre aquela pessoa e aquele lugar, né? Então, toda pessoa ela tem o direito a ter uma nacionalidade. E todo país ele tem o direito de estabelecer regras para definir os requisitos para você ter essa nacionalidade, né? E normalmente as nacionalidades, a maioria dos casos, são dados por nascimento, né? Seu pai e sua mãe são brasileiros, você nasceu no Brasil, você compartilha, como disse aqui, vínculos históricos e culturais com o Brasil, logo a sua nacionalidade é brasileira, né? E o que falar de uma pessoa que tem uma dupla nacionalidade? Por exemplo, se você nasceu no Brasil, né, porém os seus pais são italianos, né, então você compartilha vínculos históricos e culturais, além do Brasil, também com a Itália. Né? Então, os seus familiares vão ser italianos, você vai falar também, talvez, né, o idioma italiano, você vai ter muita coisa da sua cultura, no dia a dia, vinculada à cultura italiana. Então, não é que você vai ter automaticamente, mas você pode solicitar também a nacionalidade italiana. Né? E quando a Itália ela permitir, né, ela conceder essa nacionalidade, então nesse caso você vai ter dupla nacionalidade. Né? Você vai ter a nacionalidade brasileira e você vai ter a nacionalidade italiana. Né? Então agora que a gente já sabe o que é nacionalidade e que dizer da cidadania, né? Qual a diferença entre dupla nacionalidade e dupla cidadania, né? Normalmente, quando a gente fala de ter dupla nacionalidade, está sempre vinculado a ter dupla cidadania, né? Então, geralmente, aqui no Brasil, por exemplo, você tira o que está nos termos jurídicos, né, de dupla cidadania barra nacionalidade, né? Então, você tem as duas coisas, né? Só tem algumas diferenciações porque quando se fala de cidadania, fala-se de exercer cidadania. Por exemplo, no México, uma pessoa só é considerada cidadão após os 18 anos, quando ela pode efetivamente, dentro da lei, exercer a cidadania. Então, por exemplo, se a gente usar o mesmo exemplo que a gente usou para a Itália, só que agora para o México, sendo seus pais mexicanos, né, se você solicita também a nacionalidade mexicana, você vai ter a dupla nacionalidade, sendo brasileira e mexicana, porém a cidadania efetivamente mexicana você vai ter aos 18 anos, quando você puder exercer a cidadania, né? Mas normalmente, tirando esse detalhe, estão sempre vinculados, né? Dupla nacionalidade com dupla cidadania. Então agora que a gente já entendeu o que é dupla nacionalidade, o que é dupla cidadania, aqui nessa parte eu tinha esquecido de dizer que mesmo que o estrangeiro ele não tenha pai e mãe que seja nativo daquele país,
o fato dele ser estrangeiro e morar de forma legal no país por um determinado tempo, de acordo com as regras daquele país, dá o direito a ele de pedir a dupla nacionalidade barra cidadania, mesmo que ele não tenha nenhum parentesco com nenhuma pessoa daquele país. Né? Resta a gente falar sobre o visto. O que é um visto? O visto é uma autorização condicional concedida por um país estrangeiro, permitindo-lhe entrar ou permanecer um país, né? Então, fazendo um exercício mental agora, se você, né, quer ir para um país, né, para poder passar suas férias lá ou para morar um tempo lá, qual seria o mais prático? Você ter uma autorização para ficar lá um tempo ou você mudar a nacionalidade, né? Então, com certeza, é você passar lá somente um tempo, né? Então, o visto praticamente é isso, né? A autorização condicional para o estrangeiro estar no país. E há diversos tipos de vistos, né? Visto de trabalho, visto de estudo, o visto de turismo, né? O visto de residência e outros tipos de visto ainda, né? E a gente vai falar mais sobre o de turismo, né? O de residência. O visto que a minha esposa Alicia tem que tirar é o visto de residência. Ou seja, ela pega uma autorização dada pelo governo dizendo que ela tem o direito de morar aqui legalmente dentro do país. Então, respondendo até a pergunta de algumas pessoas, mas ela já não ganha cidadania automaticamente? Não, porque ela não fez processo de cidadania. E mesmo casando, tem que tirar o visto? Sim, tem que tirar o visto. Porque o fato da pessoa estar casada, né, não quer dizer que ela tem o direito já de morar aqui. Né? Então ela tem que legalizar a estadia, porque quando ela entra no país, ela entra com visto de turismo. Ela diz, por assim dizer, para a Polícia Federal que ela só vai ficar 90 dias. Quando ela pede visto de residência após estar casada, ela está alegando, não, agora eu me casei, eu tenho pretensão de morar aqui. Então esse é o visto de residência, né? E agora falando de você, né? Você que não tem planos de morar em outro país, você gosta de ficar aqui mesmo no Brasil, ou seja, de outro país que você esteja assistindo, né? Será que o visto é importante para você? Sim, né? Porque o visto, como a gente falou, também tem um visto de turismo, né? Existem muitos países que para você ir visitar é necessário que você tenha um visto, ou seja, o que a gente falou, uma autorização condicional para você entrar e permanecer naquele país, né? E muitos países que a gente precisa ir, infelizmente precisa, né? E é um processo até um pouco chato de se fazer, tem que fazer uma entrevista, né? Um exemplo muito claro que as pessoas sabem é os Estados Unidos, né? Para você ir visitar os Estados Unidos, você tem que tirar um visto. Então você tem que fazer uma apresentação antes, todo um processo. Vou colocar aqui na edição uma foto do visto para os Estados Unidos, né? E esse visto dos Estados Unidos, por exemplo, ele dura por 10 anos, né? Então, se eu tiro hoje, esse visto, ele vai valer até 2031. Não quer dizer que necessariamente eu tenho direito a ficar 10 anos nos Estados Unidos. Quer dizer que eu já fiz essa entrevista, tenho essa autorização condicional concedida para poder entrar, mas normalmente as autoridades de lá só vão me conceder 90 dias, que é o tempo que eu tenho para ficar lá como turista, né? E será que todo país que eu vou eu preciso de visto? Será que tem países que dá para conhecer, além de não precisar de visto, dá para conhecer sem ter um passaporte, né? A resposta é sim, mas sobre isso eu vou falar no próximo vídeo. Sobre países que a gente pode conhecer sem o visto, que se torna muito mais barato, países que a gente pode conhecer sem o passaporte, né? E que países que são muito mais baratos para conhecer, inclusive do que algumas próprias regiões dentro do país. Então, por esse vídeo é isso. Espero ter ajudado vocês com essa informação, podendo explicar o que é um visto, o que é ter dupla nacionalidade, o que é um residente, né? O que o residente nada mais é do que uma pessoa que tem visto de residência, né? Então, para poder ter explicado isso de uma forma correta e que vocês possam ter entendido bem. Um abraço a todos e um ótimo dia.